Esse é o Rio Mais Agro Talks e no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber aqui Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, enviado especial da Agricultura para a COP30, foi ministro da Agricultura e secretário de Agricultura e do Abastecimento do Estado de São Paulo e é um dos maiores especialistas no mundo em cooperativismo. Temos também conosco aqui Wilson Nigri, engenheiro mecânico de formação, atua por décadas como executivo do mercado financeiro e do setor de mineração. Engajou-se há anos em um mercado com grande potencial de crescimento no Brasil, a algicultura. Inspirado pela crescente demanda, idealizou e criou o Fórum AgroCi. E vou ter também comigo aqui o jornalista Emerson Rocha, para conduzir comigo essa entrevista. A gente volta logo depois da vinheta de abertura. Voltamos, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas aqui para Roberto Rodrigues, Wilson Nigri e Emerson Rocha. Começar aqui pelo Roberto. Roberto, é um prazer tê-lo conosco aqui. Nos vimos a última vez no Rio Mais Agro do ano passado e conversar contigo é sempre uma verdadeira aula sobre o agro brasileiro e mundial. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer será todo meu. E, Wilson, estivemos recentemente no Centro Cultural Banco do Brasil, quando você realizou aqui no Rio de Janeiro a segunda edição do AgroCi, né, do Fórum AgroCi. É um prazer tê-lo conosco aqui para bater um papo sobre agro, especificamente sobre a algicultura. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com você de novo e rever meu amigo de longa data, o Roberto Rodrigues. Aliás, devo dizer que essa iniciativa do Fórum nasceu na sala dele quando ele se tornou, ou logo na sequência da sua, vamos dizer, da sua transformação em professor emérito da FGV. E temos também aqui, muito obrigado, Wilson, temos também aqui o Emerson Rocha, jornalista, né, e vamos juntos conduzir essa entrevista que, com certeza, vai ser muito edificante para todos. Com certeza, Mário. Dá boas-vindas a esses dois mestres aí e a gente vai aprender bastante, que é mais ou menos a ideia inicial desse Rio Mais Agro Talks, sempre aprender com quem está aqui, nossos convidados, né, Mário? É isso aí. Bem, eu vou começar a entrevista de hoje batendo um papo aqui com perguntando aqui para o Roberto Rodrigues, né, já que ele é o enviado especial da agricultura para a COP30. Roberto, a COP30, o que você espera dela? Vai ser um sucesso ao nível de ECO 92? Mário, vamos ver, né? A gente tem que ter muita clareza em relação a esse assunto, que a COP não é uma COP do Brasil, não é uma COP da Amazônia, não é uma COP do agro, é uma COP no Brasil. Mas é fundamental que a gente aproveite a oportunidade, estando no Brasil, de falar do agro brasileiro. E nesse sentido, eu tenho uma esperança muito grande, realmente, de que a gente consiga mostrar ao mundo duas coisas. Primeiro, o que o Brasil fez em termos de avanço na agropecuária nacional. Nós, há 50 anos, importávamos 30% da comida que consumimos. Hoje exportamos para 200 países do mundo inteiro. É um baita avanço. Quero mostrar isso com números que esgotem o processo, tudo baseado em tecnologia e inovação. Então, o primeiro ponto é isso aí. O segundo ponto é mostrar que essa questão não está terminada. Precisa continuar avançando cada vez mais, e esse avanço tem pelo menos duas vertentes. Uma é de caráter interno, que significa, basicamente, acabar o que é ilegal. Desmatamento ilegal, garimpo clandestino, invasão de terra, incêndio criminoso, tudo que é ilegal tem que acabar. E, para isso, nós precisamos de financiamento, inclusive internacional. E o segundo ponto a mostrar é que o Brasil pode ser um grande hub de levar o que aprendeu aqui nesses 50 anos de tecnologia tropical sustentável, levar isso tudo para o cinturão tropical do planeta, América Latina, África, subsaariana e parte da Ásia também, porque nessa faixa é que tem terra para aumentar a produção agrícola e tem tecnologia baixa, pode subir muito. E o Brasil pode mostrar isso para o mundo. O que eu imagino de positivo é isso, o Brasil sair da COP com uma agricultura admirada, respeitada e replicável no mundo tropical.
Então, Mário, eu queria perguntar agora para o Nigri, porque o Brasil, por exemplo, o planeta como um todo, né, 71% da superfície do planeta é composto por oceanos. Por que a flora e a fauna marinha, por exemplo, tem sido tão pouco explorada, principalmente aqui no hemisfério sul, Nigri? Essa é uma ótima pergunta. E você enfatizou aqui no hemisfério sul, porque no hemisfério norte existe já de longa data um grande desenvolvimento no campo das algas marinhas. São algas de águas frias, portanto, clima temperado, e essas algas o Brasil importa como parte integrante de defensivos agrícolas e fertilizantes em toda a agricultura tropical. Nós somos grandes consumidores de todos os componentes dessas algas marinhas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no momento em que se criou os distritos de irrigação. E, nesse momento, como um convidado do ministro Tápias, eu pude me envolver com o Itamaraty e difundir o uso do etanol, comunicando isso ao mundo através de todas as embaixadas brasileiras, até chegar a um seminário em Tóquio, para que isso se tornasse uma marca registrada da solução brasileira para energias renováveis ou energia da biomassa. Essa experiência fascinante me permitiu unir duas experiências que eu tenho acumulada, uma delas na área de mercado de capitais e a outra na área do agro. Nesse tema do mercado de capitais, eu tive o privilégio no Unibanco de trabalhar com Roberto Teixeira da Costa, que foi o primeiro presidente da CVM. E no campo do agro, eu me envolvi quando eu passei a ser empresário. Eu aprendi muito com a Brasilpar, do Walter Moreira Salles, e, na sequência, eu passei a empreender por minha própria conta. Nigri, durante o AgroSci, nós conversamos, eu assisti palestras maravilhosas, e um tema que eu achei sensacional, que eu queria que você comentasse com a gente, como que os minerais e nutrientes contidos nas algas marinhas podem impulsionar o aumento na oferta de alimentos para o mundo, e também, dentro desse escopo, como que eles podem contribuir para acelerar a transição energética para fontes renováveis e limpas. Mário, que bom que você me fez essa pergunta. Eu acho que você aproveitou bastante no nosso evento lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, que contou com o patrocínio do Sebrae Rio de Janeiro. Quando nós utilizamos algas marinhas, a montante de toda a produção agrícola, qualquer que seja ela, você está trazendo minerais e nutrientes contidos nas algas marinhas. Você tem muito cálcio, você tem muito magnésio, você tem nutrientes de toda a espécie, em diferentes variedades de algas, cada uma delas tem algum tipo de componente que traz benefício, não apenas para a lavoura, mas também para a pecuária e para consumo humano. Esse tema, na Ásia, por exemplo, e mesmo na Europa, Mar do Norte e Canadá, isso é uma atividade regular. Ela apenas não tem relevância ainda nesse litoral brasileiro que, por extenso que seja e rico que é, tem sido muito pouco explorado. Foi isso que fez o Roberto e eu, num determinado momento, entender que esse debate entre quem tem dinheiro e quem tem conhecimento deveria existir e que nós deveríamos fazer uma seleção de algas, porque, uma vez comprovado o seu benefício, a tendência é de escalar
E nós temos terras degradadas a recuperar e temos um rebanho emitindo gás metano e nós precisamos conter essas emissões de gases de efeito estufa. Então, nasceram 3 diferentes painéis para promover este debate, e dentre os painéis nós classificamos um de CO2, que evidentemente é o sequestro de gás carbônico, tem o CH4, que são as emissões dos gases de efeito estufa proveniente da digestão dos ruminantes, e o terceiro a gente definiu como o ODS número 2, porque finalmente nós temos todos a preocupação de encarar o problema da fome no mundo. Ô, Mário, eu queria aproveitar a participação do professor Roberto aqui com a gente, perguntar para ele o seguinte: quais são as vantagens competitivas que tornam a agricultura tropical, por exemplo, particularmente aqui no Brasil, fonte de energia para que ela, de certa maneira, entre na era da sustentabilidade, professor? Vamos lá. Vou começar com a matriz energética brasileira vis-à-vis mundial. Na matriz energética brasileira, números redondos, 50% é renovável. A do mundo é 15%, 1/3 do que a nossa. Portanto, metade da matriz energética é renovável. As pessoas sabem disso. O que elas não sabem é que dessa metade que é renovável, 60% vem da atividade rural. É o caso do etanol de cana, etanol de milho, biodiesel de soja, biodiesel de óleo de palma, biodiesel de sebo bovino, cogeração de eletricidade nas usinas de açúcar e de álcool, biometano em granjas de suínos e frangos e também do restilo da cana-de-açúcar, lenha, que também é um produto vegetal, tudo isso é biomassa. Então, a biomassa pela agricultura gera 60% da energia do que é 50% renovável. Ou seja, 30% do total da matriz energética brasileira é oriunda do agronegócio, da atividade rural, e é renovável. Portanto, na tua pergunta, o que vale a pena, lembrar que esse tipo de atividade pode ser replicado no mundo tropical inteirinho. Qualquer país da África, ou da América Latina, ou da Ásia, pode ter uma área gigantesca de agricultura destinada à produção de energia. Isso é um problema que o Brasil dominou com grande competência, grande eficiência, e pode ser também tratado no mundo tropical. Portanto, uma matriz energética do mundo todo, que tem só 15% renovável, nós temos 50% de renovável, mais da metade é agro, pode ser claramente utilizado em outros países do mundo. Professor, você falando sobre agricultura e tudo, é uma coisa que eu me lembro de uma conversa que nós tivemos lá no Rio Mais Agro, na primeira edição, que eu perguntei para você a respeito da erradicação da fome no mundo. É possível erradicar a fome do mundo? Ou esse é um sonho distante? Não é um sonho distante, eu acho que é um sonho bem possível. Aliás, é preciso que a gente identifique as razões da fome. A fome pode ter 2 razões sensíveis. A primeira é a oferta de alimentos, que está resolvida no mundo inteirinho. Nós podemos resolver essa questão rapidamente. E o segundo é o poder aquisitivo das populações mais pobres, que não conseguem comprar o suficiente e, portanto, têm fome. Então, a fome, no que depende da produção agropecuária, ela está resolvível facilmente. Agora, há um estudo feito pela OCDE, pela FAO, que o próprio USDA americano incorporou na sua visão, dizendo que é o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de comida precisa aumentar 20% para que ninguém passe fome no mundo. E o tema por trás disso, Mário, é o tema da segurança alimentar, que não é uma expressão idiomática. Segurança alimentar é a única garantia que um país tem de coexistir com segurança jurídica, garantia de sociedade harmoniosa e de política salvaguardada. Então, qualquer governo no mundo inteiro garante aos seus consumidores, às suas populações, segurança alimentar, para ele mesmo, o governo, se manter no poder. A fome derruba governos. A Primavera Árabe não está tão longe assim de se lembrar. E o Sri Lanka, mais recente ainda, está muito claro, 2 anos atrás. Então, segurança alimentar
é um tema de estabilidade política e social das nações do mundo inteiro. Por isso que a OCDE e a FAO fizeram esse estudo. Em 10 anos, a oferta mundial de alimentos vai crescer 20%. Parece fácil, em termos matemáticos, 2% por ano. O Brasil cresce muito mais do que isso por ano. Mas, no entanto, nenhum país do mundo cresce 20% em 10 anos. Tudo feito pela OCDE mesmo diz o seguinte: Estados Unidos crescerão 18%, 19%, Canadá 12%, a União Europeia 12%. Mesmo países da Eurásia, China, Índia, Rússia, a própria Ucrânia podem crescer 14%, 15%. Ninguém cresce 20%. Então, como crescer 20%? Estudo da OCDE, não é nosso estudo, não é do Brasil, da OCDE. Diz o seguinte: para que o mundo cresça 20%, o Brasil tem que crescer 40%. E o Brasil pode, de acordo com eles, com esses estudos, crescer 40% com base em 4 fatores. Primeiro, a melhor tecnologia tropical já desenvolvida no planeta e sustentável. Segundo, empresários e empreendedores que enfrentam dificuldades e vão em frente na sua garantia de produção rural. Terceiro, políticas públicas adequadas no momento certo. E quarto, terra disponível. Então, o Brasil tem essas 4 características. E uma quinta, demanda crescente no mundo inteiro por alimentos. Então, com esse estudo, a OCDE diz o seguinte, e o SGA admite essa hipótese, que é das concorrentes, Estados Unidos são concorrentes. Para que o mundo cresça 20%, o Brasil precisa crescer 40% da sua oferta de alimentos em 10 anos. Isso é possível porque já fizemos isso nos anos anteriores e as razões que estão sendo até aqui persistem. Vou dar apenas um número para que essa coisa fique tão clara. Grãos, uma atividade importante no mundo inteiro. Grãos. A área plantada com grãos do Brasil, do seja 90 até hoje, em 35 anos, cresceu 115%. Dobrou, praticamente. E a produção de grãos cresceu 467%. 4 vezes mais que a área plantada. O que é isso? Tecnologia tropical aqui desenvolvida e implementada pelos produtores brasileiros. Esse número é importante, mas tem um por trás dele que é mais ainda. Hoje, no Brasil, nós plantamos 81 milhões de hectares com grãos. Na verdade, Mário, são 60 milhões. Só que o Brasil é o único país do mundo que tem 2 safras na mesma área e até 3 safras na mesma área no mesmo ano. Ou seja, somando todas as hipóteses do mesmo ano em que as áreas são plantadas, 81 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, seriam necessários mais 123 milhões de hectares. Mais 123 milhões de hectares para poder safra desse ano. Ou seja, nós preservamos, deixamos de desmatar 123 milhões de hectares, o que mostra a sustentabilidade eficiente da nossa pecuária. Onigri, o professor Roberto acabou de fazer uma bela explanação, basicamente falando sobre o Brasil e também do mundo. E eu queria te perguntar o seguinte: fertilizantes e defensivos agrícolas, por exemplo, naturais e orgânicos, podem reduzir a dependência que o agronegócio brasileiro tem em relação ao exterior, basicamente por conta de todos esses problemas que estamos vendo aí em relação a outros países, Nigri? Eu acho que a essência de todo esse debate que nós estamos promovendo através do AgroSci vem nessa direção. Como é que nós podemos reduzir o consumo de fertilizantes e defensivos químicos, utilizando os biológicos e os produtos naturais existentes na flora marinha ou nas algas marinhas, mais particularmente? Eu fiz alguns trabalhos recentes e como existe aquela máxima de que é preciso ver para crer, nós não apenas estamos procurando esclarecer quem tem dinheiro para investir através desse debate com a ciência, mas nós estamos fazendo também provas de campo. Nós selecionamos diferentes culturas para a gente trabalhar. E eu destaco, sobretudo, as gramíneas e as oleaginosas. Eu digo isso por 2 razões muito claras. A Abiove, a indústria de óleos vegetais, ela é abastecida por um grupo grande de pequenos, médios e até grandes produtores rurais.
Se nós trabalharmos o produtor rural, dando uma certa assistência, ou trabalhar com o Senar, ou com a AgroPlus, que é uma divisão da Abiov, que dá assistência aos fornecedores da indústria de óleos vegetais, nós vamos demonstrar em campo que é possível você reduzir, pelo menos em 20%, o consumo dos fertilizantes e defensivos químicos. E vamos mostrar que, além dessa redução, há um grande crescimento na produção. E, havendo aumento de produção, se você olhar a cadeia produtiva, o agronegócio vai ser ainda mais competitivo na medida em que haja esse uso de uma forma mais sistemática junto ao agro, seja pequenos, médios ou grandes produtores. E isso vale para responder ou para acrescentar a resposta do professor Roberto Rodrigues no que diz respeito à alimentação. Nós podemos, sim, em 5 anos, talvez 10, eliminar a fome no mundo, porque só esse aspecto relativo às algas marinhas trazem uma redução dos químicos e aumenta substancialmente a produção de alimentos e também de bioenergia. Portanto, a transição energética para produtos renováveis se acelera na medida que eu gere mais matéria orgânica por unidade diária. Complementar essa resposta do Nigre, claro, boa. De vontade. Importante, o Nigre falou de uma coisa importante, faltou falar da sustentabilidade do processo dos bioinsumos. O Brasil, como país tropical, tem muito mais micro-organismos que os países temperados. Portanto, o crescimento do bioinsumo no Brasil é mais do que o dobro do resto do mundo. Isso mostra que o Nigre tem razão. Nós podemos ampliar espetacularmente o consumo sobretudo biodefensivos, né? Mas produtos biológicos, em detrimento dos químicos, melhorando, portanto, a sustentabilidade da produção brasileira também. Se você me permite... Claro, fique à vontade. Hoje nós adotamos o que é o pó, a rocha. Nós moemos rocha para tirar o calcário. O calcário é indispensável para você estruturar solos. Nós temos um calcário natural que vem das algas. Esse calcário ele é biologicamente disponível. Ele não depende de chuvas, de dissolver, percolar. Ele está biologicamente disponível. Ato contínuo de fazer uma aplicação por cobertura, ele está pronta para semeadura. Então, são agilidades, independente do custo, e, evidentemente, como nós importamos 95% desse produto chamado potássio, nós podemos também aproveitar o potássio contido nas algas marinhas. A matéria seca da Capa ficus, uma alga que o Brasil aprendeu a cultivar ao longo da costa, ela é riquíssima em potássio. Ela pode ser utilizada para substituir os produtos que nós importamos da Rússia, da Ucrânia, que são países... Canadá, também do Marrocos e de Israel. Nós podemos sair dessas áreas de conflito e ter uma produção local para atender a demanda do nosso agronegócio. Com certeza. Esse papo é um papo que rende até um outro podcast aqui. Mas a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, e eu queria finalizar falando sobre Rio Mais Agro. O professor Roberto Rodrigues foi uma das estrelas da primeira edição do Rio Mais Agro e já está com sua participação confirmada no segundo dia de evento, né? Falando um pouquinho aqui de Rio Mais Agro, o Fórum Internacional
do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável vai acontecer, a segunda edição vai acontecer no Rio Centro, de 1º a 3 de outubro. Vocês que estão nos assistindo estão super convidados, né? A gente vai deixar o link aqui embaixo do site para que vocês possam acessar e ter maiores informações sobre ingressos e palestras, e, enfim, toda a programação do Fórum Internacional. Agora, professor, qual a importância de um evento como o Rio Mais Agro? Tem vários aspectos importantes, mas eu diria que há um relevante, que é o tema da comunicação rural urbana. Nós não temos sido muito eficientes em mostrar para a cidade, e hoje a população urbana é 85% da população do Brasil, não temos sido eficientes em mostrar a importância do agronegócio, da atividade rural, da agropecuária, para o cidadão urbano de qualquer lugar do mundo, mas do Brasil também. Nós precisamos mostrar isso para que o mundo urbano brasileiro tenha orgulho do agro brasileiro, mostrar isso com clareza, tudo que foi feito nesse país em tão pouco tempo, em 50 anos, sair de importador para exportador maior do mundo de alimentos, é uma saga espetacular. Mostrar isso numa cidade como Rio de Janeiro, com dados, com temas bastante claros e objetivos, é fundamental para que o agro seja respeitado, admirado e amado pelo povo brasileiro. É isso aí. E Nigre, e agora eu queria saber de você, a sua expectativa, por exemplo, para a segunda edição do Rio Mais Agro, como disse o Mário, vai acontecer em outubro lá no Rio Centro. O Rio Mais Agro tem uma relevância extraordinária a partir do sucesso da nossa do nosso terceiro fórum, que vai ter lugar em Brasília, possivelmente no Congresso Nacional. O AgroSci, evidentemente, está olhando a promoção do uso das algas marinhas, mas a gente tem um interesse comercial muito claro. E nós, como somos muito pouco, conhecemos muito pouco dessa atividade, ainda que a riqueza do nosso litoral seja grande, nós logramos assinar um protocolo de cooperação com um laboratório de produção de fármacos, produção de diferentes produtos oriundos da flora marinha deles. O laboratório da Grincolab fica no Algarve, e eles utilizam as algas da costa toda, lá de Portugal até a cidade do Porto. E o que nós esperamos desta cooperação entre Brasil e a União Europeia, através da Grincolab, é abraçar o Atlântico dos dois lados, do lado tropical e do lado temperado. Nós vamos poder gerar uma quantidade enorme de propriedade intelectual e transformar essas algas marinhas em patentes a serem utilizadas na indústria farmacêutica, químico-farmacêutica, indústria genética, indústria alimentícia, seja para uso na lavoura como na ração animal, e com isso nós vamos transformar essa matéria orgânica toda em riqueza. Então, a ideia é que o espelho do Algarve seja algum local no Rio de Janeiro. Nós temos conversado muito com Niterói, porque ao norte de Niterói você tem muito litotâmio, e ao sul você tem muita capa-ficus, de modo que nós temos condições de reunir diferentes variedades de algas e poder fazer um laboratório que seja tão eficiente quanto é eficiente esta Grincolab lá no Algarve. Eu estou extremamente empolgado com esta possibilidade de cooperação, porque essa riqueza que nós temos
melhor explorada, a sustentabilidade do nosso agro, ela cresce substancialmente em duas vertentes. Nós vamos produzir muito mais por unidade diária e vamos reduzir as importações de fertilizantes e defensivos químicos, que hoje pesa na nossa balança comercial. De modo que o Rio de Janeiro e o Rio Mais Agro terá seguramente um papel importante nas iniciativas da AgroSci. Excelente. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de pedir tanto para o professor Roberto Rodrigues quanto para o Wilson Nigri e também o Emerson que façam suas considerações finais. Vamos começar pelo professor Roberto Rodrigues. Bem, eu só posso agradecer por essa oportunidade mais uma vez, dizer que estaremos juntos no Rio de Janeiro, nesse grande evento de outubro, mais uma vez, mostrando ao Brasil e ao mundo quanto o agro brasileiro é eficiente, competitivo, sustentável e, portanto, ajuda o mundo. Até lá, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Wilson. Eu gostaria de, primeiro, agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, rever os amigos de longa data, como o Roberto, e vocês que são amigos recentes. Nós estivemos juntos há 90 dias atrás, no Centro Cultural Banco do Brasil, com o patrocínio do SEBRAE, Rio de Janeiro. A minha visão clara é que nós estamos incorporando ao agronegócio brasileiro o agroazul. O agroazul nunca foi objeto de consideração. Nós temos o Mar Azul como uma forma de tornar o ar mais respirável e de nós termos um futuro mais verde. Então, a COP30, que é a COP das florestas, ela, juntamente com a Floresta Azul, ou a Amazônia Azul, ela vai trazer um benefício extraordinário para a sustentabilidade do planeta, o que é, evidentemente, uma das discussões mais complexas que nosso amigo e parceiro e governador da COP30, o embaixador Correia do Lago, que nos fez a abertura do nosso primeiro debate, que eu tive o privilégio de contar com o Roberto por 8 horas, foi do café da manhã até a tarde, discutindo esses temas e introduzindo, digamos, essa oportunidade para que o agro brasileiro, que é altamente reconhecido e reputado no mundo, possa ganhar ainda mais relevância. Muito obrigado pela oportunidade. E até Rio Mais Agro, esperando vocês, antes disso, no Congresso Nacional, em setembro. Antes de passar a palavra para o Emerson, eu gostaria só de fazer um registro aqui. A gente falou 2 vezes durante essa entrevista sobre COP30. Não é? O Rio Mais Agro é um evento oficial preparatório para a COP30, né? Foi confirmado recentemente. E então todo o debate, toda a pauta do Rio Mais Agro, né, vai ser compilado um documento e vai ser apresentado no Call of Parties da ONU, que acontece em Belém, um pouco depois. Não é, Emerson? Então, Mara, agradecer aos mestres aqui pelas aulas que a gente teve agora nesse Rio Mais Agro Talks e, claro, fazer o convite para todo mundo que está ligado com a gente aqui para entrar nas nossas redes sociais, Rio Mais Agro Oficial, para você ter todas as informações, e o convite também, basicamente, aos estudantes, né, que possam também ingressar e possam também estar com a gente também no fórum a partir do dia 1º de outubro. Com certeza a gente vai se ver lá, né, Mário? Com certeza. É isso aí, chegamos ao fim da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo do Rio Mais Agro Talks, com o professor Roberto Rodrigues e também com o Wilson Nigri. E agradeço a presença de todos, agradeço especialmente ao Emerson pela preparação dessa pauta, preparação desse programa, e gostaria de convidá-los para a semana que vem, novamente, nos encontrar aqui nos canais oficiais do Rio Mais Agro. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra
para o mundo.